Bom, boa noite. Vamos começar aqui mais uma aula. Hoje eu vou mostrar como que a gente estrutura um projeto Spring Boot. Eu vou subir esse projeto também, que eu esqueci de subir no GitHub na última aula. Então deixa eu subir aqui ele. Que é sempre interessante a gente subir todos os projetos que a gente for desenvolvendo, mesmo que sejam projetos de teste ou de aprendizado, né? Alguns exemplos. Sempre subam os projetos e os que vocês acharem que é mais interessante, vocês publiquem no LinkedIn, né? Faz uma publicação falando sobre o projeto e o link do repositório no GitHub. É bastante importante. Bom, para subir o projeto é aqueles passo a passo normal, né? Git init, git commit, git add na verdade, git add ponto, git commit -m, e aí põe uma mensagem tipo feature primeiro projeto Spring Boot git push. Tá, antes tem que colocar aquele outro comando para vincular o repositório remoto com o local. E agora git push, copia isso aqui, paste, beleza, foi. Bom, finalizado isso aqui, o que a gente vai fazer hoje? Vamos abrir o dbeaver aqui, vamos ver uma tabela que a gente tem. Vamos fazer algum projeto em cima dessa tabela. Aqui no banco Postgres. Tem a tabela aluno. Só o aluno usuário tinha criado, eu acho, para testar algumas coisas. Pode ser aluno mesmo. Deixa eu ver de usuários se tem mais coisa. Não. Tem a tabela teste. Só tem ID. Tá, pode ser aluno. Tem o ID, o nome e... essa aqui ela não tem um auto-incremento, né? Tá, vamos fazer melhor então. Vou criar um... Cadê? Vamos aqui no Spring IO Initializer. Esse carinha aqui. Vamos criar um projeto do zero mesmo. Até a tabela vai criar. Aqui Maven, Java, versão 4.03, jar, properties, versão 21 do Java. O nome do projeto eu vou colocar escola. Na verdade não, é aluno. Vou colocar só esse nome aluno. Aqui em dependências a gente vai colocar Spring Web. Vamos ver se tem uma outra aqui. Que é do Postgre. É esse cara aqui, ó, PostgreSQL Driver. Aquele mesmo que a gente tinha colocado lá com Java puro. É a mesma propriedade ali, a mesma dependência. Só vai precisar desses dois. Vou mandar criar aqui, gerar. Ele vai ter o zip. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado é se o nome é igual. Se eu já tivesse um aqui com o mesmo nome ia dar problema, não tenho. Vou mandar extrair. Aí, deixa eu pensar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Extrair. Beleza, isso que eu queria. Então tá aqui dentro da pasta já o início do projeto. Vamos abrir esse projeto pelo IntelliJ. Aluno. A pasta que vocês têm que abrir o projeto é a pasta onde tem esses arquivos aqui, ó. src, gitignore, tá vendo? mvnw. Porque quando a gente extrai direto, ele cria uma pasta chamada aluno, aí dentro da pasta aluno tem outra pasta aluno, que aí sim dentro dessa outra pasta que tem esses arquivos. Tá? Então toma cuidado na hora de abrir o projeto aqui, ó. Tem que estar mostrando esses arquivos. Aí eu vou mandar abrir nessa pasta. Beleza. Aí ele abriu. O que acontece? Agora esse projeto, se eu tentar executar ele vai dar erro. Porque ele tem
uma necessidade de ter uma configuração. Ó, não deu, mas ele precisa ter uma configuração nesse cara aqui, ó, que é para conectar com o banco, tá? Resources application.properties. Aqui dentro a gente precisa colocar algumas configurações para a gente fazer a conexão com o banco. Além disso, a gente consegue também colocar aqui, por exemplo, se eu preciso mudar a porta que ele está executando. Por padrão, ele põe na porta 8080. Aí eu posso pôr server.port, por exemplo, 8081. Se vocês quiserem mudar, ou só por curiosidade mesmo. Ou se quiser até deixar explícito que a porta é 8080, vocês coloquem aqui. Ó, vou mandar executar de novo pra gente ver se vai alterar mesmo. Olha só aqui, ó. A porta que ele subiu agora, 8081. Então, eu vou deixar aqui 8080 escrito. E vamos fazer agora a configuração para conectar com o banco. Quando a gente fez com Java puro, a gente precisava de 3 coisas, né? A URL, o usuário do banco e a senha. Aqui não vai ser muito diferente, tá? A gente vai precisar desses mesmos 3 dados. Só que como que a gente vai passar isso para o Spring Boot, né, que é o framework que vai gerenciar, é que vai mudar um pouco. Então, primeira coisa, eu vou vir aqui, ó. Vou editar conexão só para pegar esse aqui, ó, JDBC. A gente precisa desse cara aqui, que é a URL, né? JDBC, PostgreSQL, localhost, 5432. E /teste, né, que é o banco de dados. Lembra que se a gente não põe esse banco de dados aqui, a aplicação não encontra a tabela e fica dando erro. Vamos lá. Aí, username é Postgres, no meu caso, né, o meu usuário do banco é Postgres, se não me engano. A senha, acho que é PostgreSQL. Se não for, vai dar um erro aqui, eu descubro qual que é a senha. Beleza. Agora, para passar esses dados pro Spring Boot, a gente faz da seguinte forma aqui, ó. Spring.dataSource. Era para ele estar preenchendo. Ah, é por conta... Creio eu que seja por conta da versão do IntelliJ, ele não está com auto-preencher. Na versão Ultimate ele tem um auxílio aqui que ele preenche qualquer configuração. Mas é essa aqui, ó. Spring.dataSource, né? DataSource é banco de dados, né? É a origem do banco de dados. .url. E aí aqui na frente a gente coloca esse URL aqui, ó. Pode colocar até junto do igualzinho aqui, do igual, não tem problema. Aí seguindo essa ideia, então, ó, spring.dataSource.username igual Postgres. Mesma coisa para senha. Spring.dataSource.password igual PostgreSQL. Se tiver alguma coisa errada aqui, ele vai me falar que algo está errado. Aí, beleza. Vamos mandar subir de novo, só para conferir se vai dar algum erro ou se vai dar certo dessa forma aqui. Beleza, ó. Se eu colocar assim errado, ó, vou testar isso aqui. Vamos ver se eu colocar assim errado, ele ainda vai subir ou se vai dar erro. Olha, ele ainda está subindo. Então, beleza. Vamos deixar dessa forma. E aí... Calma aí, eu tô no projeto errado, né? Eu esqueci de abrir o projeto do aluno lá, ou não sei o que aconteceu. Projetos, aluno, select folder, this window, terminate, trust project. Beleza, esse aqui é o projeto aluno. Pode ser que por isso que não estava dando erro. Vou até conferir de novo. Vou esperar ele rodar aqui, vai baixar as dependências, tudo. Ó, vamos ver. Vou executar por aqui, ó. Às vezes não dá para executar aqui em cima, a primeira vez. Dá para executar pelo aluno application, nesse caso, ó. Porque ele tem o PSVM, né? O main é esse cara aqui. Aí eu consigo executar por aqui, aí ele cria, tá vendo? Essa configuração de execução. Beleza, ele subiu normal aqui, tá funcionando. Vou colocar
essas configurações que eu puxei do outro, né? Port 8080, data source URL, username e password. Vou tentar pôr a senha errada só para conferir se realmente vai dar certo, mesmo com a senha errada. Deixa eu ver aqui se ele tem o... Ah, ele tem o Postgres aqui, tá certo. Bom, ele mesmo com a senha errada ele sobe, beleza. Era essa a minha curiosidade. Vamos agora criar a estrutura do projeto, né? Controller é a primeira pasta. Controller é a pasta mais externa, que ela entrega os dados pro front-end, né? Os dados em formato JSON, ou recebe dados do front-end. Service é a camada onde tem as regras de negócio, onde vai ter os if, else, os for, tudo mais. Qualquer regra que precisa ter, né? A gente põe nessa camada de service. Repository é a camada que faz comunicação com o banco, né? Parecida com aquela camada que a gente tinha lá, JDBC, do projeto DAO. É ela que vai ser responsável por fazer a comunicação com o banco. E tem a camada model, que é a camada onde tem a classe da tabela do banco, né? Que representa a tabela do banco. Que no caso aqui a gente vai criar um objeto novo aqui, que ainda não tem no banco. Eu vou apagar, na verdade, né? Deixa eu apagar aquela tabela aluno, que a gente vai criar uma nova. O próprio Spring Boot, né, o framework do Spring Boot com JPA e o Hibernate, ele vai criar pra gente essa tabela aqui, ó. O que acontece? O que vai mudar agora nessa classe, né? Eu vou criar as variáveis primeiro, que a gente já cria normalmente. Private long id, private string nome, private... pode ter um date aqui, talvez. Java UtilDate, data, nascimento. Private... Deixa eu pensar o que mais que o aluno tem. Matrícula, string matrícula. Acho que tá bom. Tem mais coisas, poderia ter mais coisas, mas eu acho que isso aqui já é suficiente pra gente testar algumas coisas aqui. Vou criar os construtores, né, seguindo aquele atalho. Para quem não lembra, ó, clica com o botão direito. Vem aqui em Generate, que está em algum lugar aqui, Generate, ou comando Alt Insert, construtor. Aí no caso eu marco todas as variáveis e foi. Alt Insert, Getter and Setter, marca todas as variáveis e dá um OK. Pronto, construtor sem argumentos, construtores com argumentos, getters e setters de todas as variáveis. É isso que a gente precisa. Isso é o que a gente já fazia. Aí o que vai mudar agora? Com JPA, com Hibernate, né? A gente precisa falar pro Java e pro Spring que essa classe agora ela é uma classe gerenciada pelo Spring Boot, pelo JPA, pelo Hibernate, para fazer comunicação com o banco. Então, aqui em cima da classe aqui, ó, eu coloco uma anotação, né? Sempre que eu vou colocar esse arroba, a gente chama de anotação, chamada arroba entity. E aí, ó, não deu por quê? Porque ele não tem aqui ainda nas dependências, né? Eu acabei não colocando. Quer ver? Tinha aqui JPA Hibernate, ó. Spring Data JPA. Esse cara que faltou pôr na hora que eu criei. Quando falta uma dependência, a gente pode vir no Google e procurar por ela, tá? Spring Data JPA. Aí põe Maven. Vai lá pro site do Maven aqui, ó. Aí, olha só. Vou pegar essa versão 4.04. Tá aqui o código da dependência, tá? O que vai acontecer? Eu vou clicar aqui, ó, ele já copia. Copy to clipboard. Vou mandar aqui no chat também. No geral, né? Geralmente a gente já coloca essas coisas, dependências, quando a gente cria o projeto. Eu não coloquei porque eu acabei esquecendo. Ó, não é muito complicado. Vamos vir aqui, ó, do lado esquerdo do projeto. Vai nesse POM XML e abre ele. Dá 2 cliques e abre ele. Nesse POM ele tem todas as dependências, tem outras configurações que eu posso falar mais pra frente. Mas o que a gente vai fazer aqui, ó?
Bem aqui nessa linha 47, olha, onde tem um barra dependency, e entre o barra dependencies, a gente vai pular uma linha e vai colar aquele trecho de código aqui, tá? Cada conjunto de tags aqui de dependency é uma dependência, tá? Ó, Spring Boot Starter MVC, PostgreSQL é outra coisa, Spring Boot Starter Web MVC. Cada um é uma dependência, então a gente tem que pôr nesse lugar certinho. Antes de fechar essa outra tag de dependencies, tá vendo? Tem um barra dependency. Bem nesse rumo aqui, ó. Depois da linha 47 e antes da linha 48, se não me engano, que era antigamente. Ó. E, Gabriel, Sim. se caso colocar em ordem diferente da erro na execução do código? Não, não dá erro. Só não pode colocar, por exemplo, ó, dentro daqui, ó, dentro dessa dependência, porque isso aqui já é uma dependência. Se eu colocar aqui dentro, ó, aí fica errado. Entendeu? Entendi. Posso colocar aqui no meio, posso colocar no início, em cima de tudo aqui, ó. Dentro da tag dependencies, né? Posso colocar aqui em cima também. A ordem que vai ter essa dependência aqui dentro não importa. Beleza? Beleza. Então fechou. Eu pus aqui embaixo, aí ele fica vermelhinho porque ainda não atualizou. Tá vendo? Que apareceu esse Mzinho aqui, ó. Sync Maven Changes. Então clica nesse M. Caso não tenha aparecido o M, vocês podem clicar com o botão direito, vai em Maven, aí nesse canto do Maven, ó, Sync Project. Escolhe essa opção aqui que ele vai baixar a dependência. Aparece bem aqui no canto embaixo, que foi rapidinho. Já baixou e está dentro do nosso projeto Spring Data JPA. Com isso, eu consigo agora colocar o @entity. Ou não. Era para aparecer, só se for de outro lugar. O entity ele não atualizou. Deixa eu ver aqui. Vamos apertar algumas coisas aqui. Bom, deixa eu pensar aqui. Entity. Entity Spring Boot. Deixa eu conferir se é do... Mas é assim, não tem como não ser, não. Deixa eu ver aqui se tá certo isso aqui. Spring Data JPA. Deixa eu ver outra coisa aqui. É isso mesmo. Spring Boot Starter Data. Spring. Deixa eu colocar mais explícito. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Mudou. O que acontece? Esse que eu pus aqui, Spring Data JPA. O que a gente precisa é o Spring Boot Starter Data JPA. A gente pode até mudar aqui diretamente, ó, o nome que vai mudar um pouco aqui só, né? O Group ID é o mesmo, muda o Artifact ID. Ó. Spring Boot Starter Data JPA. Vou mandar ele de novo. Vou clicar em atualizar. Vamos ver, olha. A versão 403. Ó, 403. Compile. É o último que eu mandei no chat. Eu vou mandar lá no WhatsApp também. 403 Spring Framework. Starter Data JPA. Tá certo. No caso, essa outra dependência ou é a mesma? Só editou algumas coisas, não foi? Foi. Mas pode copiar aqui, ó. Você procura no Maven Repository Spring Boot Starter Data JPA. Aí copia daqui, ó. Porque eu alterei na mão ali, mas ele não foi, não. Então eu vou copiar também. Aí, agora ele tá baixando aqui. Ó, analisando o projeto. Aí, ó. Quando sai o vermelhinho é porque deu certo. Voltando aqui agora, vamos ver. @entity.
Aí, ó. Agora sim apareceu o @entity. E o import dele tá aqui. Esse @entity tá falando que a nossa classe agora ela é uma classe especial, que ela vai ter um vínculo com a tabela no banco. Tá? E aí, a gente precisa colocar mais algumas anotações aqui. Deixa eu até... @table é uma outra anotação. Tem um aqui, quando coloca, ele pede um ID. Deixa eu lembrar qual que é. Que ele começa a pedir ID. Não é isso não. Domain. Port. Não. Entity table. O que mais que tinha? Acho que era só isso mesmo. Deixa eu conferir aqui. Só um segundo. Model. Tá. Só essas mesmo. Aqui no ID a gente vai colocar uma anotação em cima do ID, tá? Em cima da variável ID. Tomem cuidado onde que vocês colocarem as anotações para não ficar errado. Como a variável que identifica o aluno é o ID, então a gente tem que pôr aqui dentro, em cima dele, @ID. Só isso. E basicamente é isso. Vou subir o projeto de novo e vamos ver se ele vai fazer. Ah, tem outra configuração que eu acho que eu vou ter que pôr, mas vamos testar. O que vai dar, se vai dar certo, se vai dar errado. Ó, subiu uns negócios a mais aqui. Sobre a base de dados. Eu acho que ele conseguiu conectar com a base de dados, sim. Eu vou voltar aqui no banco, vou atualizar. Lembrando que eu apaguei a tabela aluno que tinha aqui, tá? Inclusive eu vou até apagar todas. Só para não evitar problema, né? Vou atualizar agora. Ó, ele não criou ainda. Então, é porque, tipo, com essas configurações aqui, @table, @entity e @id, e as do properties, né, que comunica com o banco, ele vai criar a tabela com toda essa estrutura já pra gente. E essa é a ideia que ele teria que fazer. Só que aí, deixa eu ver aqui, ele falta outra configuração no properties, talvez. Aqui no properties, a gente vai colocar uma coisinha a mais, ó. Spring.jpa.hibernate.ddl auto igual update. Vamos pôr essa configuração aqui. Vou mandar aqui no chat. Vou subir de novo. Beleza, vamos ver aqui. Ó, agora atualizando aqui, ele criou a tabela aluno, tá vendo? Com todos os dados que a gente pôs lá, ID, data de nascimento, matrícula e nome. Se você já tivesse uma tabela aluno aqui antes, provavelmente ele iria dar um erro na hora de subir, tá? Porque ele ia ter um conflito falando que não tem como criar essa tabela aluno ou ia dar uma divergência nas variáveis, né? Por isso que eu apaguei as tabelas antes. Conseguiram acompanhar? Tá tudo certo aí? Alguém quer perguntar algo? Tá Eu de vou boa. rever, eu vou rever depois. Amanhã, Essa amanhã. também. Beleza. Tá. Bom, acho que por hoje eu vou parar por aqui, porque eu preciso explicar um pouco de teoria para vocês sobre o que é o JPA e Hibernate, que eu estava mencionando, e sobre como é que funcionam essas questões, né? Por que ele criou essa tabela para a gente sozinho, o que está acontecendo, né? Da onde saiu isso, e sobre essas configurações também. A estrutura é essa, né? Controller, vamos seguir ela. Controller, que vai retornar os dados direto no endpoint. O model é o pacote que vai representar cada classe de estrutura que referente à tabela do banco. Repository vai fazer comunicação com o banco. Services, regras de negócio, tá? Como é que vai funcionar? Depois que eu explicar a questão da teoria para vocês. Primeira camada aqui. Isso que é a estrutura de camadas, né? É a controller, que recebe dados do front ou envia dados para o front. Ela só faz isso. Ela não tem regras de negócio, ela não faz mais nada.
ela não se comunica direto com o banco. A camada controller, ela vai se comunicar com a camada service, que é a camada onde tem as regras de negócio e tudo mais, né? Onde tem os if else. A camada service vai estar aqui logo atrás da controller. A camada service também não se comunica com o banco, mas ela chama a outra camada, né, a outra classe, que aí sim essa outra vai se comunicar com o banco através da tecnologia do JPA com Hibernate. Service, que é a camada repository, né? Essa camada repository, basicamente, ela substitui toda aquela complexidade de conexão com o banco de dados que o nosso DAO tinha, né? E todos aqueles SQLs também a gente não vai precisar fazer mais. Mas vou abrir ele aqui só para a gente conferir. Ó, não é esse aqui, é o antigo ainda, é o anterior. Carrinho compras, catálogo, não. Acho que era loja Java, conexão. Era esse aqui. Ó, esse aqui ele tinha esse JDBC que fazia a conexão. Agora já vai ser automático, né? Só precisamos configurar isso aqui. A gente configurou no Properties. E aí já faz a conexão com o banco. E a camada DAO, que a gente tinha os scripts, também não vai precisar mais. Porque o JPA Hibernate, ele abstrai toda essa dificuldade aqui pra gente. Vocês vão ver que fica muito mais simples. Beleza? Então essa é a ideia aqui. Bom, vamos subir isso aqui já no GitHub antes que eu me esqueça. Vamos lá no GitHub, criar um projeto. Chamei ele de aluno. Aqui no repositório eu posso chamar de aluno JPA. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou alguma curiosidade, pode perguntar aí já, tá? Git init. Vincula o repositório. Git add ponto. Git commit -m. Feature. Primeiro commit. Projeto criado. Beleza. Foi. Certo? Ninguém tem dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo.